Horóscopo para o dia 11 de março de 2021. Áries ou Carneiro. Sua quinta-feira tenderá a te dar condições de poupar energia, sem a necessidade de ter de se esforçar muito para que as coisas saiam da maneira que deseja. No entanto, precisará tomar bastante cuidado com alarmes falsos. Isso porque haverá a possibilidade de que tentem forjar situações para criar interações, de modo que venha a fazer o que eles desejam, e dificilmente a finalidade será boa. Contudo, se cair na provocação, a tendência é que corra atrás do próprio rabo, pois são coisas que não há solução, ou que talvez esteja até resolvido, mas a criação de um problema falso poderá fazer com que perca tempo demais procurando algo que não existe. Touro. Será um dia para você subir de nível se souber aproveitar bem sua quinta-feira. Isso porque você terá a tendência natural de se sentir alegre com algumas coisas que venham a ocorrer em seu dia. No entanto, deveria aproveitar tal leveza para se conectar à sua felicidade. Lembrando que a diferença entre os dois sentimentos está, num primeiro instante, na durabilidade, sendo a primeira de efeito mais rápido, e em segundo lugar, a não necessidade de euforia, normalmente percebida na alegria, pois uma pessoa pode estar calma e se sentir feliz. E a felicidade é algo que, para que seja verdadeira, necessita de consciência, onde primeiramente precisa entender que já está em você, e basta querer acessar, e em segundo lugar, realizar esse acesso e fazer de tudo para se manter nele. Aliás, haverá até um indicativo para mostrar se foi capaz de conseguir. Se por acaso você sentir a necessidade de se comparar com outras pessoas, se julgando mais feliz que elas, é bem provável que não tenha encontrado de fato. A felicidade é mais fácil de sentir do que observar, e se houver a necessidade de comparação, é provável que seja a compensação de alguma tristeza que deve ser curada para que consiga alcançar a plenitude. Gêmeos. Sua quinta-feira será um dia interessante para dar uma analisada sobre o que anda ocupando sua mente nos últimos dias. É possível que esteja a esquentar a cabeça com assuntos sem sentido ou que não esteja em seu alcance de resolver, e por conta disso muito tempo e energia são gastos quase à toa, mas antes fosse, porque com essa vibração, apenas atrairá mais das coisas indesejadas que tanto critica. Seria interessante procurar deixar para lá e se aprofundar no que você ama de paixão, mas que ainda não conseguiu, ou que até tenha conseguido, mas que deseja mais. Com um direcionamento de sua energia mais adequado, será natural que os aproxime de sua vida. Câncer ou Caranguejo. É possível que você tenha sua cabeça cheia nesta quinta-feira devido à quantidade de possibilidades em relação a algumas situações, mas que poderá apenas escolher uma delas. E essas escolhas poderão ser nas duas polaridades, ou seja, todas serem boas ou ter de selecionar a menos pior. No entanto, você terá a capacidade, independente do caso, de tomar a melhor decisão. Poderá rolar depois até aquela insegurança com o sentimento de que talvez possa ter deixado alguma alternativa melhor, e na situação complicada, se é capaz de lidar com ela, mas em ambos os casos você terá condições de tirar o melhor do que escolheu, vindo a obter bons frutos. Leão. Você poderá ter a chance de ter um dos melhores dias de sua vida em questão vibracional, caso ainda não consiga se elevar conscientemente, mas essa falta de consciência poderá fazer que o jogo vire se não ficar esperto.
Daí a importância de investir mais em autoconhecimento e tornar em uma prática permanente, não apenas nos poucos momentos que dedica para assuntos espirituais. Isso porque é bem possível que até se sinta fora de si, mais leve que o comum, e com certeza vai se sentir bastante bem com isso. Porém, precisa vigiar seus pensamentos para que não vá de encontro com coisas que você não deseja, ou que gostaria de se livrar. O risco de quando isso acontece é que, se não tiver a consciência necessária para desviar o foco, acabará por alimentar isso de modo que atraia, e assim fica sem entender o porquê de um dia tão maravilhoso mudar do vinho para a água. São processos de autossabotagens que normalmente não damos conta, mas que podem causar um estrago considerável. Em outras palavras, se as coisas estiverem boas, procure colocar sua mente no que é bom para você, e trate de trazer de volta a tais desejos quando perceber que seu foco começou a se desviar. Virgem. Sua capacidade de realização prática, algo que te é muito característico, estará em alta nesta quinta-feira. Porém, deverá tomar cuidado para frente a algumas situações que parecerem desafiadoras, não se deixar impressionar, acreditando ser mais do que tem capacidade de lidar. Embora de início possa ser assustador, se chegou até você porque tem toda a capacidade de superar. A questão é que, se por acaso acreditar que os problemas são maiores que você, eles vão te engolir, do mesmo modo que alguém com medo projeta o próprio medo no outro, fazendo com que entre na mesma frequência vibracional e consiga manipular. Se você se mantiver firme, fazendo da maneira que sabe fazer, dando de ombros a qualquer tipo de intimidação que talvez haja, conseguirá concluir com toda a segurança. Libra ou Balança. De alguma maneira, você conseguirá se conectar com sua paz interior, embora de maneira inconsciente. Por mais que fosse bom realizar tal conexão de maneira consciente, não diminui a possibilidade de que atraia situações que reforcem esse estado de espírito. Por isso, sua quinta-feira poderá ser um dia ideal para realizar aquelas coisas que você ama de paixão, se sentindo completamente satisfeita, pois terá altas chances de sucesso. Porém, o entrave que poderá haver está em relação à preocupação com sua imagem, algo que é muito caro a seu signo. Por mais que tenha capacidade, é possível que ponha limitações em seus desejos por medo do julgamento alheio. Se for algo ilegal, isso se chama bom senso, e vale a pena ser cultivado. Contudo, se estiver dentro da legalidade, não há o porquê de temer a reprovação dos outros. Se lembre que estamos falando de sua satisfação, não a alheia. O importante é você se sentir bem. Coloque em sua cabeça que dentre todos os seus amigos, há aqueles que não suportam seu estilo musical preferido, mas continuam sendo seus amigos, e que isso vale para muita coisa. Escorpião. Digamos que sua quinta-feira poderá ser um dia chatinho. Você terá até a consciência de que é responsável por criar a sua realidade, por escolher o que sentir, e várias outras coisas de nossa responsabilidade que costumo repetir nas leituras, com o intuito de promover o fortalecimento do autoconhecimento e ser mais senhor da própria vida, em vez de ser levado pela correnteza. Porém, haverá a possibilidade de que eventos venham a ocorrer de modo que jogue tudo isso para o espaço e suas emoções se tornem em algo bem próximo de uma bomba atômica, e sinta a tentação de dizer que quem provocou foi o outro. Poderão ser situações difíceis de administrar, mas não impossíveis.
É claro que o outro age segundo o próprio livre-arbítrio, e isso poderá vir a incomodar, mas ainda não tira sua responsabilidade sobre os próprios pensamentos, sentimentos e emoções. Se lembre que esses três fatores são os responsáveis por materializar nossa realidade, pois formam a vibração para a atração. Portanto, se esforce o necessário para ser mais tolerante, não se deixando levar pela ira. Se a ação dos outros for intencional, fique tranquilo, pois estarão por atrair tudo isso para a vida deles, quer te atinjam ou consiga se desviar. Sagitário. Há a promessa de uma quinta-feira bastante generosa para você, conseguindo se sentir plenamente agraciado pela vida que recebeu. No entanto, embora tal sensação de abençoado possa fazer surgir aquela vontade de mudar o mundo, compartilhando suas bênçãos com todos, será um dia em que valerá mais a pena pegar mais leve consigo mesmo e aproveitar o momento. Embora possa parecer um desperdício, vale lembrar que tal sensação de abençoado será algo inconsciente, e se não for capaz de se manter nele de maneira consciente, será natural que sua frequência comece a baixar, ao ponto de que, quando perceber, o mundo já estará por desabar sobre sua cabeça. Procure se envolver com atividades que te deixem mais tranquilo, e se puder praticar um pouco de solitude, ou seja, ficar consigo mesmo e sentir sua própria presença, melhor ainda. Muitas coisas são curadas e descobertas realizadas sobre nós mesmos nesses momentos de interiorização. Capricórnio. É possível que você passe parte de seu dia se lamentando por algumas coisas que entendeu que não saíram da maneira que desejava em dias anteriores ou mesmo em sua quinta-feira. Reconhecer o erro é uma coisa, mas permanecer nele é outra, e este último dificilmente provoca algum tipo de benefício. Porém, seria interessante que, em vez de agir como uma avestruz, ficando com a cabeça enfiada no buraco da tristeza, esteja com a atenção de um suricato, principalmente relaxando sua mente, pois é possível que sua intuição tenha coisas bastante interessantes para te dizer. Poderá, inclusive, descobrir que tais erros deram mais certo do que esperava dar, te livrando de algum perigo ou abrindo várias portas onde, se saíssem do jeito que gostaria, não seria possível. Contudo, conseguirá enxergar apenas se tiver a atitude de sair do poço da culpa. Aquário. Fique atento para não te causar mal devido a possíveis sucessos de rivais em sua quinta-feira, pois quando se pensa em prejudicar o outro, prejudica a si mesmo. Aliás, é até possível que alguma vibração que tenha alimentado seja a responsável por tal fato, e insistir nisso, principalmente colocando mais emoção, apenas agravará as coisas para você. Pelo contrário, procure se desvincular desse tipo de vibração, pois o dia estará repleto de sinais para coisas mais interessantes para você, talvez com ganhos maiores do que desejava obter, e isso apenas será possível se tirar o foco do que te irrita, te deixando receptivo para perceber tais sinais. É possível que algo muito agradável esteja à sua espera há algum tempo, apenas aguardando você seguir os sinais para a consumação de tal encontro. Peixes. Tome cuidado em relação ao que dedicar sua atenção nesta quinta-feira, pois se não for capaz de aplicar um discernimento mais criterioso, é possível que venha a se envolver em qualquer situação cujo fruto esperado poderá não ser dos melhores, ou mesmo desagradável, mas que devido à sua ilusão, acreditar que uma hora tudo vai se ajeitar e acabar bem.
E isso você poderá perceber através da expressão de suas emoções e sentimentos. Se estiver por causar sofrimento já de cara, a tendência é que mais disso venha, e se intensifique cada vez mais, e não adianta pensar que vai mudar, pois não vai. Aliás, é possível que você já tenha passado por tal situação diversas vezes em sua vida, e por ser mestre nisso, já deveria ter aprendido. É como pintar um quadro macabro e esperar que ele se transmute sozinho num campo florido com tudo o que há de belo. Pode até desejar, mas se não trocar a tela ou jogar uma outra tinta por cima para anular a figura horripilante e pintar a segunda imagem por cima, simplesmente não vai acontecer. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.